As aulas de educação sexual, reprodutiva e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis serão retomadas nas escolas de ensino básico em todo o país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Com investimentos de 90 milhões de reais, o programa Saúde na Escola deve atender 25 milhões de estudantes. Com isso, o governo federal retoma temas que sempre foram alvos de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para discutir se a ação é necessária, para evitar, inclusive, casos de abuso sexual, nós conversamos aqui no 360 Domingo com as deputadas federais Magda Mofato, do Patriota, e Alice Portugal, do PCdoB. Sejam bem-vindas, deputadas. Boa tarde, Uribe. Vou começar então com a deputada Alice Portugal. A gestão anterior tratava a responsabilidade da educação sexual como sendo da família. E a gente sabe que, na maioria das vezes, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. E quase sempre o abusador é alguém muito próximo da família. Falar de educação em sala de aula não deixa a criança menos vulnerável a sofrer abusos sexuais, deputada? Bom, primeiro dizer que esse programa Saúde da Escola, o seu retorno é muito bem-vindo, porque o Brasil teve uma queda brutal, não é, em relação a esse tipo de orientação. E o que nós tivemos de saldo é que, em cada hora, nascem no Brasil 44 bebês, filhos de adolescentes. Então, e entre essas adolescentes, não é, se nós formos fazer uma imersão na pesquisa, não é, 44 bebês de mães adolescentes e a maioria, 2 entre cada 10, tem de 10 a 14 anos de idade. Isso é algo que nos assusta. Não é? Por outro lado, também, a busca da orientação em famílias que não tiveram condições de dar essa orientação a seus filhos e filhas sobre a guarda do seu próprio corpo, sobre o combate a doenças sexualmente transmissíveis já na idade compatível com esse tipo de informação, não é? Ou seja, o combate ao abuso, o combate à exploração sexual, também se dá com esse ensinamento na escola. Então, ensinar, não é? Fazer com que a autoestima se eleve, a compreensão do próprio corpo exista, é algo extremamente positivo, não é estimulante do sexo antecipado, nem é ideologia de gênero, como tentaram pintar, e o que aconteceu foi uma regressão, não somente do ponto de vista da saúde, como da compreensão acerca, não é, do domínio do próprio corpo, o que é muito importante que ainda na infância e na adolescência se dê aos jovens brasileiros. Eu estou muito entusiasmada com o programa Saúde na Escola. Eu faço a mesma pergunta, deputada federal Magda Mofato. A senhora acredita que a volta da educação sexual é uma maneira das crianças acabarem denunciando eventuais abusos sexuais cometidos dentro de casa? Não acredito. Para começar, é um assunto altamente polêmico. Deve ser discutido, sim, deve ser tratado com muita calma, com muita paciência, mas não deve ser abordado como educação sexual dentro das escolas. O professor muitas vezes não tem ainda um preparo pessoal para poder dar orientação sexual para as crianças. Eu vejo que é necessário, mas deveria ser programa de governo que atinja não apenas as crianças, mas atinja a população como um todo, para alertar exatamente isso que a deputada falou, que realmente existe abuso, existe assédio, existe estupro, existe isso tudo. Mas não é através da escola que nós vamos conseguir diminuir esses números absurdos. Eu vejo a necessidade de um programa de governo para que isso aconteça. Professor dentro de sala de aula, é para ensinar português, matemática, geografia, que são ciências ou matérias exatas. Português é português e tem sua definição. Matemática, mesma coisa, geografia, história. A educação sexual, em 2011, realmente foi boicotado pela Câmara Federal. Existiu aquela intenção de fazer um programa
sem homofobia, o kit gay, que foi tão conhecido, e foi a Câmara Federal que boicotou para que não acontecesse, e eu vejo que um assunto desse dentro de escola realmente vai começar a acender mais ainda o interesse de crianças e adolescentes que, de repente, a curiosidade deles ou a intenção de conhecimento deles pode ir até um certo limite. E, de repente, na escola vão estar orientando para que eles tenham muito mais conhecimento além disso. E quem garante que não é a porta aberta para o kit gay, para uma orientação sexual, sabe-se lá como. Então, lembrando, inclusive, que essa orientação, de repente, pode levar também um professor a querer orientar aquilo que ele acha de bom para si. Eu vejo que não seria muito técnico, mas seria muito abrangente essa orientação sexual, porque se fosse só técnica, é uma situação que, de repente, com um palavreado técnico, criança pode não entender, com palavreado puramente técnico. Então, acaba indo também com curiosidade para querer informação prática. E criança pergunta, e pergunta muito. E será que os pais que têm formação diferente, religião diferente, cultura diferente, que já dão seus esclarecimentos para seus filhos, vão achar bom essa orientação na escola? Fica a pergunta, mesmo porque os adolescentes já estão tendo uma liberdade exagerada na prática. Será que essa orientação não vai adiantar mais ainda para a infância querer também ter essa prática que o adolescente já está tendo com precocidade? Vamos então para a segunda rodada das perguntas. Eu começo agora com a deputada Magna Mofato, até para que ela comece, então a deputada federal Alice Portugal encerre. Há quem diga, deputada, que educação sexual é desnecessária e pode corromper a inocência das crianças. Você concorda com isso? Até certo ponto, sim. A criança pode ser informada de tudo que ela quer saber a partir do momento que ela manifesta o desejo de ter conhecimento. Tudo aquilo que você precipita e que, de repente, ela não está preparada para receber esse tipo de informação, ela vai realmente alertar para uma situação que, de repente, ela ainda não estaria preparada. Ela ser informada de coisas sobre sexo que ainda não é apropriado, muitas vezes, para a idade dela. Então, lá vão falar o que é educação sexual, como se forma um bebê, aonde no corpo da mulher ou do homem é formado o bebê. Como que os bebês nascem? De repente, ela não ainda está pensando nisso. Ou começar a falar de homofobia, que não pode fazer bullying com os coleguinhas e coisas assim do gênero. Então, vão estar antecipando antes que ela pergunte. Então, essa informação, antes que ela tenha curiosidade, antes que ela queira saber, é extremamente individual. É íntimo, é personalíssimo, é de cada criança. Volto a repetir, não é que nem ensinar o beabá para a criança, que ela tem a matéria em cada ano escolar e vai adiantando essa matéria. No português, primeiro ano, segundo, até que ela vai adiantando na matéria. Essa é uma evolução. Então, eu me pergunto também, essa educação vai ser em quantos anos? Começa no 5º, 6º ano escolar, vai até que ano? No 5º, 6º ano a criança vai estar com 10 anos, 9 anos. É bem verdade que ela pode já ter sofrido algum assédio sexual, algum abuso sexual, mas a cabecinha dela talvez não esteja 100% preparada para avançar nos conhecimentos dela.
Faço a mesma pergunta agora e concedo o mesmo tempo para sem contar... a deputada. Deputada, só que as duas precisam falar. Okay. Nesse momento, na próxima, a senhora completa. Deputada Alice Portugal, há quem diga que a educação sexual é desnecessária e pode corromper a inocência das crianças. A senhora concorda com essa afirmação? Eu discordo totalmente. Eu quero dizer à minha colega que tem esse pensamento que transforma a questão relacionada ao autoconhecimento, que deve ser compatível com a idade de cada aluno, objetivamente, em algo diabolizado. Foi isso que levou o país ao retrocesso. Era o marketing dos costumes para esconder a ausência de ação do governo Bolsonaro com as políticas públicas, especialmente com a educação que ele transformou na sua grande inimiga, chamando a universidade de balbúrdia, detonando recursos das universidades. O grande cientista da área pedagógica, Anísio Teixeira, dizia que escola não é somente um local de repasse de conteúdo. Escola é um centro de vivência. Ensina-se a viver também. E isso não é uma educação que vai continuada com provas ano a ano. É uma orientação. Orientação, por exemplo, para uma merendeira de uma escola que, em geral, detecta o abuso sexual intrafamiliar quando a criança recusa a comida, quando ela não recebe o toque do adulto. Um porteiro de uma escola bem treinado, ele verá se aquele adolescente está saindo fora dos horários e verá se ele está com vestuário não compatível com o fardamento escolar e vai dizer a um orientador educacional o que pode estar acontecendo. Sendo tratado em sala de aula, da mais tenridade. Olha, o seu corpinho, mamãe pega. O seu banhozinho, mamãe. Nas partes, não é, que aí você define a natureza regionalmente de cada lugar, como se diz, é só mamãe. Então, é fundamental que essa orientação seja dada. As crianças, em geral, ficam com os irmãos médios e maiores quando as mães mais pobres trabalham. É preciso conhecer o Brasil, deputada, conhecer a realidade das crianças que vão para a escola para se alimentarem. Mas a verdade é que, ficando em casa, esperando que a família apenas dê, 70% dos estupros do Brasil ocorrem dentro de casa. 86% dos abusadores são conhecidos das vítimas e 64% destes são familiares. Nós queremos aumentar o surto de gravidez na adolescência para depois deputadas defenderem que uma menina de 10, 12 anos de idade dê à luz a uma criança e não use o direito legal a interromper uma gravidez por estupro. Por que não evitar antes de acontecer? Por que não orientar, não é, que o sexo é realizado com responsabilidade na idade certa, ele será bem-vindo à construção da vida, mas antes vai interromper a vida escolar, vai interromper uma gravidez, a sua perspectiva de futuro. O professor e a professora estão aptos para isso. É necessário respeitar o educador brasileiro. Ninguém vai induzir, até porque ninguém induz a orientação sexual de ninguém. Hoje, a psicologia avançou muito e isso é muito claro acerca do íntimo, do it de cada indivíduo. Então, não há proselitismo nas escolas. Kit gay é uma mentira que já foi comprovada diversas vezes e desta vez foi desmascarada. Então, eu quero dizer que a ministra Nízia Trindade, assim como o ministro da Educação, são pessoas responsáveis, que não vão trocar barras de ouro por ônibus escolares e nem vão negar a vacina ou a necessidade de uma política pública que oriente os nossos jovens, nossos adolescentes em relação a conhecer o seu próprio corpo. A educação sexual, portanto, na escola, é o lugar mais saudável onde essa informação pode chegar ao lado da família. E ali, em geral, é o primeiro lugar a detectar a violência e o abuso e iniciar a denúncia. Porque o que nós queremos, né, em breve tempo, é que essas denúncias sejam realizadas, não é? E, efetivamente, a escola, né, em comum acordo com a família, evidentemente, as reuniões de pais também serão
mecanismos de fazer com que a orientação se espraie para os familiares. Eu sou filha de uma imigrante, né, italiana. Minha mãe me dizia que ela, quando menstruou, ela fazia colheita lá em Santa Catarina, num campo de arroz. E ela achou que tinha sido cortada. O arroz corta, como tiririca, né? E ela não sabia o que era menstruação. A mãezinha dela, que foi criada com um rigor religioso, não havia informado. Aos 9 anos de idade, a minha mãe já me deu livros para que eu compreendesse como o corpo da mulher evoluía, como o corpo da menina se modificava, os cuidados que a menina tinha que ter com o seu próprio corpo. Nós passamos agora, querida deputada, por uma campanha linda, não é, da menstruação, do absorvente, não é, o que a gente chamou de o absorvente social, a menstruação digna, porque nós vimos que milhões de meninas e jovens usavam, não é, tecidos e, enfim, não é, tudo que podiam para conter o seu fluxo menstrual. Será que nós não podemos ensinar na escola? Será que nós não podemos dar as orientações básicas de higiene social para a nossa gente, que ficou esses anos todos em desassistência? Né? É um processo cultural. Então, ninguém vai fazer orientação sexual, transgredir a identidade, constituir um processo, não é, de adoecimento, como alguns acham, da juventude na medida que se fala em sexo. Doença é quando é da porta da escola para fora, não é, que se tem contato, é nos hotéis, nos motéis, na prostituição, é aí que é problema. É necessário constituir antes que as coisas aconteçam. Então, Uribe, eu termino dizendo que é uma ação de promoção à saúde, é também uma busca de conhecimento do corpo, isso se faz na escola e na família, suas transformações, fortalecendo a autoestima, a autoconfiança e dando noções, de acordo com a idade, sobre assédio, sobre abuso, sobre os crimes que se perpetram contra a juventude, contra as crianças, contra as mulheres, como de resto que no Brasil cresceu tanto nesses últimos anos. É um debate complexo, que dá muito pano para a manga e a gente vai ter outras oportunidades de discutir aqui na CNN Brasil. As duas estão convidadíssimas para voltar para o próximo debate. Nós conversamos com as deputadas federais Magna Mofato, do Patriota, e Alice Portugal, do PCdoB. Muito obrigado pela presença de ambas neste domingo. Muito obrigada, realmente tem muita coisa para se falar sobre esse tema. Cumprimento a minha colega deputada Alice Portugal, inteligentíssima, as colocações dela, parte eu concordo plenamente, realmente precisa ser. Fica aqui meu abraço, meu respeito à deputada, não politizo de maneira nenhuma. Essa situação tem que ser discutida sem política, mas com seriedade sobre o tema. Meu grande abraço a todos, obrigada pela oportunidade. Debate bom é assim, com respeito, entendendo o lado do outro. Um abraço, deputada. Grande abraço a todos. todos Os telespectadores.